Nós estávamos contando a história da Rio, e paramos no ápice. Então vamos retomar. Depois de ter sido largada em um barracão, a Rio estava num mato sem cachorro e prestes a ir pro saco. Cheia de dívidas e sem nenhum dinheiro para pagá-las, a Record parecia desesperada e não sabia ao certo qual atitude tomar numa situação dessas. A Rio operava com uma imagem ruim e com uma programação que espantava qualquer um. Passava filmes velhos, videotapes da Record de São Paulo, tapes de jogos de futebol e pequenos noticiários. Sua audiência era muito pequena, dava traço, sem quase nenhum programa ao vivo, mas ainda existia uma luzinha no fim do túnel. No estado do Rio Grande do Sul, a TV difusora dos Freis Capuchinhos estava fazendo o maior sucesso, vencendo a Rede Globo de lá. Todo mundo sabia disso porque a própria difusora adorava se gabar na mídia com seus anúncios dizendo que estava na liderança. Todo esse sucesso era de responsabilidade de dois superintendentes, Valmor Berges e José Salime. É claro que a Record acabou sabendo de toda a história e chamou os responsáveis por esse sucesso para uma reunião às portas fechadas. Chegando lá, a Record colocou na mesa uma proposta muito maluca e ao mesmo tempo irrecusável. Vocês não querem metade da TV Rio, de graça. Ela já avisava de duas coisas: não ia mexer na emissora, e não ia bancar nada. Eles iam recebê-la de graça, mas em troca, iam assumir uma dívida gigantesca e teriam de fazer um milagre para tirá-la do fundo do poço. Eles concordaram com tudo, e assumiram a TV Alvorada também. Valmor e Salime começaram a trabalhar na emissora do Rio de Janeiro com o maior esforço. A notícia foi recebida com muita animação pelo mercado de televisão. Eles chegaram lá e melhoraram a imagem. O Canal 13, depois de tanto tempo dando traço de audiência, conseguiu por algum motivo alcançar o segundo lugar. Mas os novos donos da emissora acabaram esquecendo de uma coisa muito importante, que trabalhavam também na emissora de Porto Alegre. A difusora então deu um ultimato: ou eles eram demitidos e iam trabalhar somente na Rio, ou trabalhavam só na difusora. Mas os Freis estavam interessados mesmo era em ser donos do Canal 13 junto com eles, e por isso fizeram uma proposta alternativa. Os dois superintendentes poderiam ceder uma parte da emissora para os Freis e assim todos trabalhariam juntos para recuperá-la. Os superintendentes aceitaram a proposta e assim a TV Difusora de Porto Alegre entrou na sociedade. Quem não gostou nada dessa história foi o grupo do Paulo Machado de Carvalho da Record, que passou a ter divergências sérias com a entrada da TV Difusora na sociedade. As duas emissoras começaram a brigar internamente pelo controle acionário da TV Rio, instalada na Vila Isabel e com uma programação medíocre, recheada de enlatados. A Rio corria o sério risco de acabar em novembro de 71. Os empregados estavam com os salários de agosto e setembro atrasados, mas a emissora conseguiu pagar pelo menos metade deles. Isso porque estava com medo que o sindicato dos radialistas entrasse na Justiça do Trabalho com uma ação rescisória de todos os contratos dos funcionários por justa causa, falta de pagamento. De qualquer maneira, a Procuradoria do Sindicato já tinha requerido ao cartório de protesto de títulos a falência da emissora pela falta de pagamento de pouco mais de 5.000 cruzeiros. A TV Rio estava prestes a rodar e deixar de funcionar. Os dirigentes dos sindicatos acreditavam que o 13 poderia melhorar, mas para isso, a Record e a TV Difusora precisavam resolver as suas divergências pelo controle acionário do canal. Ficou decidido então que o pessoal gaúcho assumiria. Uma reestruturação monstruosa do Canal 13 passou a ser planejada. A difusora encomendou equipamentos a cores, para deixá-la no mesmo nível da Globo, e também para no futuro, abrir uma rede com ela. Ainda nesse ano, 1971, o governo queria implantar a TV a cores no Brasil de qualquer jeito, mas quem não queria saber dessa história eram as próprias emissoras, principalmente a Globo, que não achava legal gastar dinheiro comprando equipamentos novos. A Globo era contra a ideia. Foi feita uma reunião com o ministro das Comunicações onde estavam presentes os representantes de muitas emissoras: Rede Globo, Rede Tupi, Record, TV Gaúcha, enfim. Walter Clark, o executivo da Globo, tentou mudar a ideia do ministro aos pouquinhos, e disse que a Globo continuaria em preto e branco. Os representantes das outras emissoras concordaram com ele. Foi quando Valmor Berges acabou deixando escapar que a TV Rio e a difusora teriam condições de realizar a transmissão em cores da Festa da Uva. E também teriam condições de iniciar parte da sua programação a cores no ano seguinte. Começou o maior tumulto na sala por causa disso. Ninguém deixava ninguém falar, e Walter Clark virou no giraia. Falava alto e parecia não acreditar que a Rio e a difusora seriam capazes de fazer a TV a cores. Valmor Berges disse que já dispunham dos equipamentos,
e que só precisavam que a liberação dos mesmos fosse agilizada. A Globo continuou lutando contra a ideia, e até lançou uma campanha: o melhor continua em preto e branco. Deu-se início a uma gigantesca operação para levantar a emissora do Rio de Janeiro. A maioria dos funcionários foram preservados, sobretudo da parte técnica. Mas faltava uma coisa fundamental: instalar a TV Rio em algum lugar. Existia um hotel de luxo em construção, o Panorama Palace Hotel. O edifício estava sendo construído em cima de um morro em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas. A nova direção do canal alugou por 15 anos alguns andares do edifício muito bonito e moderno. Ficou acertado que lá seriam instalados estúdios, escritórios, laboratórios, central técnica e até o auditório da TV Rio. As obras de adaptação começariam em dezembro de 1971 e seriam concluídas dentro de uma escala de prioridades que iria permitir o funcionamento de diversos departamentos da emissora. Foram adquiridos na RCA para pagar no prazo máximo de 2 anos os equipamentos para transmissão a cores. No dia 25 de dezembro, os tais equipamentos começaram a chegar via avião. E não foi só isso que compraram. Também compraram uma antena parabólica lá na Itália, aparelhagem de telecine, videotape, além de uma unidade móvel para transmissão a cores, câmeras, peças de reposição e, por fim, um transmissor de 15 kW, muito mais potente que o da Globo. O transmissor que o canal 13 usava era de 5 kW e seria reparado e transferido para a TV Alvorada, que também estava sendo controlada pela difusora. Foram adquiridas mais de 10 toneladas de equipamentos, e tudo chegaria até dezembro, o mês em que estavam. Os gaúchos, donos da emissora, marcaram uma data para reinaugurar a TV Rio, dia 31 de março de 1972. O diretor Nelson Vaccari disse que os empresários queriam atingir faixas qualificadas de audiência com programas qualificados. A nova emissora queria dar ênfase aos noticiosos, transmissões esportivas, programas culturais e de utilidade pública. A nova direção tinha o firme propósito de não incluir programas de auditório. O diretor continuou dizendo que a orientação da emissora seria pautada com realismo e não visava tirar a audiência de outras emissoras e sim apresentar uma nova opção para o público. Ele achava que existia condições de mercado para o canal 13. Segundo o diretor, o investimento foi da ordem de 17 milhões de cruzeiros, 3,5 milhões para importação de equipamentos e 600 mil para as obras no Panorama Palace. A reformulação foi comandada pelo Frei Antônio Guizardi, diretor executivo da TV Difusora de Porto Alegre, ao lado de Cirilo Machello, para fazer a transmissão colorida no Brasil. No início de janeiro de 1972, um engenheiro veio da Inglaterra e trouxe o equipamento, que foi montado na unidade móvel do canal 13, que estava caindo aos pedaços. Tiraram o equipamento velho e colocaram os novos equipamentos com cor, e caíram fora para Caxias do Sul. Os empregados das duas emissoras suaram a camisa, junto com os engenheiros. Tudo ocorreu bem, apesar de alguns problemas. Várias emissoras mandaram seus artistas para participar do grande marco da televisão brasileira, que aconteceria em Caxias do Sul, por sugestão do Maurício Sirotsky da TV Gaúcha, para agradar o ministro das Comunicações, que também era gaúcho. No dia 19 de fevereiro de 1972, a TV Difusora, com apoio da TV Rio, liderou a transmissão da festa para todo o país com o maior orgulho e com o maior esforço, provando para todos que ela tinha capacidade. Entrando para a história da TV brasileira, ela até passou a usar o slogan Canal 10, onde a cor chegou primeiro. Depois disso, as câmeras da TV Difusora foram enviadas para a TV Rio, e veio um outro equipamento. Bom, enquanto isso, o Canal 13 do Rio de Janeiro se preparava para iniciar a sua programação colorida, enquanto seus demais equipamentos estavam em processo de instalação. As cores representavam para a emissora do Rio de Janeiro uma nova fase, uma reabertura depois de ter sofrido tanto com infindáveis crises internas. Para conseguir uma boa audiência no Rio de Janeiro, o canal não poupou esforços e contratou grandes profissionais. As investidas da nova fase começaram a preocupar muita gente, inclusive as rivais, que tentavam a todo custo conter os avanços dela. Ficou decidido que a adesão da emissora às cores seria feita de forma gradual, começando com filmes e jogos de futebol. Assim seria fácil passar pela televisão a cores sem gastar de forma exagerada como vinham fazendo. Para evitar um confronto com a Globo, a Rio cuidou para que a exibição dos seus filmes fosse feita antes que os dela à noite. Embora a Globo não tenha mexido na sua programação radicalmente, ela já vinha preparando algumas atrações para bater de frente com a Rio na área de jornalismo. A maior vantagem da emissora sobre a concorrência no momento era o seu transmissor, muito mais potente que o da Globo. Para produzir o primeiro telejornal a cores da televisão brasileira, a Rio encomendou uma máquina chamada Ribilog, que chegaria em 3 dias. Em sua primeira etapa, o Canal 13 teria 300 funcionários até o final do ano, entre o pessoal da técnica, administração, vendas, telejornal,
e esportes. A intenção da emissora era focar no jornalismo e no esporte primeiramente. Valmor Berges, que se mostrava esperançoso quanto aos lucros que a emissora iria ter, disse que de início não haveria grandes contratações no terreno dos espetáculos e novelas, mas já estava estudando um projeto para a transmissão de uma novela a cores no segundo trimestre de funcionamento do Canal 13. Em 22 de março de 1972, às 2 horas da tarde, o Canal 13 entrava no ar a cores, com filmes e desenhos para as crianças. Batman, Popeye, o Kleber e Finn. Os enlatados se estenderam até às 7 horas, quando entrou o repórter Rei, telejornal a cores gerado para várias regiões do Brasil. Nesse mesmo mês de março, conforme prometido, a Rio inaugurou oficialmente. Compareceram à cerimônia o ministro das Comunicações que gostava da emissora, e o governador Euclides do Rio Grande do Sul. A foto que vocês estão vendo é da tal reinauguração. O José Salimen está presente nela. O cardeal Eugênio Salles também esteve presente na cerimônia, e deu sua bênção aos estúdios do Panorama Palace. Este dia importante necessitava de um marketing importante. Ligue no Canal 13 e leve um susto. Com essas mesmas palavras esquisitas, a Rio mandava o povão ligar lá, para as pessoas se assustarem com a qualidade e testarem o equipamento 0 km. Uma imagem perfeita, vinda de uma antena novíssima da RCA. Era o dia de reinauguração da TV Rio, um dia que marcaria o nascimento de uma nova fase na emissora. Um logotipo muito bonito com o slogan, sua nova imagem com amor e cor. O canal até brincava, dizendo que no dia 8 o susto seria maior, pois estrearia a nova programação do canal. A TV Rio estava fazendo muitas coisas boas, mas faltava o principal, reconquistar os telespectadores que perdeu com o tempo com as crises que passou nesses anos. Para isso a emissora decidiu apelar para o que há de mais fraco no ser humano, o coração. O canal lançou uma campanha para explicar para as pessoas o que elas encontrariam se colocassem no Canal 13, com um título muito sentimental: Estamos dando tudo para ter o seu amor de volta. Venha para o 13. Vai ser o reencontro de um antigo e inesquecível caso de amor. Nós e você. Lembra? Eram momentos muito felizes, vividos na intimidade do lar. Os musicais mais quentes, as emoções fortes da notícia, a vibração intensa do futebol, as piadas mais engraçadas. Evidente que você lembra. Amor e carinho são coisas impossíveis de se esquecer. E foi isto que fizemos durante uma boa parte da vida da televisão brasileira. Demos a você amor, carinho e a melhor televisão do país. Agora, a TV Rio Canal 13 está querendo o seu amor de volta. E está dando tudo para conseguir isto. Como nos velhos tempos. Quando você sintonizar a nova TV Rio, vai ter uma surpresa agradável. Estará diante da mais pura imagem de televisão da Guanabara. Uma imagem gerada por equipamento inteiramente 0 km. Desde as câmeras e o transmissor, até uma simples lâmpada, tudo é novo no 13. Investimos uma fortuna em equipamentos modernos e sofisticados para ter o seu amor de volta. Prepare-se para receber a nova programação do 13. Você vai sentir que estamos mesmo dispostos a ter o seu amor de volta. Futebol, novelas, programação infantil, tudo inédito na televisão brasileira, tudo em cores. E os filmes? Você precisa ver os filmes. Gastamos $1 milhão para que você veja em sua casa os filmes que estão passando agora em Nova York. A programação do 13 vai ser uma homenagem à sua inteligência. A Rio surge em sua nova fase como emissora da cor. Isto é uma grande vantagem para você que tem aparelho preto e branco. É que as imagens a cores ficam ainda melhor quando receptadas em aparelhos preto e branco. Lembra-se dos jogos da Copa do Mundo? Pois é, esta é a pureza de imagem que a emissão a cores lhe proporciona. Nos próximos dias o canal finalmente lançou a sua nova grade de programação ainda durante a campanha de que queria o amor dos telespectadores de volta. A nova programação era entupidaça de enlatados, pois como eu falei antes, dessa maneira seria mais fácil passar pela televisão a cores. O 13 começava a transmitir de tarde por volta da 1h, com testes e programas educativos. Em seguida, passava filmes como Família Buscapé, seguido da novela Pingo de Gente produzida pela Record de São Paulo. Depois o canal voltava a passar filme. Às 4h30 da tarde era a hora do Mundo Colorido do Caraquinha. Programa esse, apresentado pelo mais famoso palhaço, o Caraquinha. Ele exibia uma série de filmes e desenhos infantis em cores. Passava Os Herculoides, Popeye, Piquenique, Moby Dick, Space Ghost, Sabrina, Os Brasinhas do Espaço, Pica-Pau, Josie e as Gatinhas, Shazam, Corrida Maluca, Monstros Camaradas, Frankenstein Jr., As Aventuras de Gulliver, O Urso do Cabelo Duro.
Esses desenhos animados não passavam num só dia, mas sim eram distribuídos durante a semana. Filmes como Batman também passavam, e eram reprisados exaustivamente durante a semana como forma de reaproveitar. À noite passava o telejornal Repórter Rei, e aí vinha o horário das novelas da Record. O Tempo Não Apaga, seguida de Sol Amarelo, e para fechar a noite, vinham 2 filmes para encerrar a programação. A emissora também passava Os Insociáveis e Bronco Total. Essa é a hora que vocês perguntam pra gente: o que a difusora queria com a TV Rio? A difusora tinha intenções sérias: criar uma poderosa rede nacional de televisão. Por isso precisava tanto da TV Rio. Ela seria a cabeça de rede. A ideia era partir do Rio de Janeiro e produzir para todo o país, unindo o Brasil. Para isso foi despejado muito dinheiro no Canal 13, como vocês viram. Por volta de setembro de 1972, a TV Alvorada Canal 8 de Brasília foi extinta e reinaugurada com um novo nome: TV Rio de Brasília. A emissora estava em decadência desde a entrada da Tupi e da Globo. Ela adotou a programação da TV Rio, com o auxílio da Record de São Paulo. A reinauguração contou com a presença do ministro das Comunicações. Em 1973, as coisas não estavam indo bem no Canal 13, mas também não iam tão mal assim. Os enlatados alcançavam uma audiência considerável. As novelas da Record é que eram um fiasco de audiência e que não estavam pegando no gosto dos cariocas. O canal precisava aumentar o seu faturamento para não depender da TV difusora, e então estava pronta para batalhar com a Globo, em uma tentativa de abocanhar audiência no Rio de Janeiro e subir o faturamento, indo contra a própria filosofia dos empresários gaúchos. A Rio contratou o apresentador Flávio Cavalcante, que estava na Tupi, para apresentar um programa aos domingos. Estavam também pensando em contratar o Chacrinha. Com a estreia do Flávio, e com uma nova programação, a Rio finalmente conseguiu liderar por alguns breves momentos, deixando os gaúchos orgulhosos. Era esse empurrãozinho que o Canal 13 precisava. Mas logo tudo desandou, a audiência caiu, e Flávio rapou fora. E esse não foi o único problema que apareceu no caminho. Começaram a bater na porta da difusora cobrando pelos equipamentos que compraram. Até o presente momento a difusora vinha arcando com todos os custos da TV Rio, pagando os seus funcionários e demais custos operacionais. Com isso, a difusora acabou deixando de bancar o Canal 13, que mergulhou em uma nova crise e não pagava seus funcionários por faturamento insuficiente. O clima ficou pesado lá dentro. Valmor Borges acabou caindo fora, e José Salimen também. A TV Rio entrou em 1974 na pior situação possível. A TV difusora parou de mandar o dinheiro. Sem o apoio do Canal Gaúcho e sem audiência, não conseguia se sustentar com o seu faturamento minúsculo. Não conseguia pagar os funcionários que trabalhavam lá, os fornecedores e nem mesmo a luz e o telefone. Os custos operacionais, nem pensar. Com audiência lá embaixo, o único jeito de faturar foi vender horários para as empresas de publicidade. Então a programação, que já não era lá essas coisas, ficou muito ruim, super fraca. Horários vendidos misturados com filmes velhos enlatados de TV americana. As dívidas com os empregados e os fornecedores de equipamentos já entravam no 4º mês, quando a TV Rio passou a ser um peso gigantesco para a TV difusora. Ela estava arrastando o Canal Gaúcho para a falência, e seus processos estavam repercutindo no Sul. Todo mundo sabia que os gaúchos não estavam se dando bem no Rio de Janeiro. Todas as câmeras coloridas foram penhoradas para pagar as dívidas da TV Rio. Restou apenas uma, em preto e branco ainda por cima. Os outros equipamentos também foram penhorados e seus empregados estavam com 8 meses de salários atrasados. O megaprojeto que a TV difusora planejou para a TV Rio fracassou bonito. E diante da péssima situação, os capuchinhos não tiveram outra alternativa, a não ser vender a emissora. Quem apareceu para comprar foi um cara bem esquisito, Carlos Alberto Scorzelli, publicitário de 29 anos que passou por várias profissões. Primeiro piloto a correr na Europa, proprietário de uma empresa de importação de carro esporte, professor de jiu-jitsu. E enfim, ele ficou fascinado pela emissora e queria reerguê-la de qualquer maneira. Perguntado sobre o assunto, ele respondeu: "Tenho consciência da responsabilidade. Estou seguro que conseguirei atingir as metas iniciais propostas para levantar a Rio. Sou realista e vejo a situação do mercado com frieza. Quero, antes de mais nada, estabelecer um lugar para minha empresa. Depois, disputar para o seu produto uma boa situação no mercado. Antes de tudo, pretendo empregar uma estratégia simples e objetiva. Sabemos que temos limitações e nos faltam condições imediatas de concorrer, mas vamos trabalhar para entregar no bolo competitivo do mercado da Guanabara, onde a TV Globo é absoluta. Estamos olhando para o Rio como um grande mercado, que vai crescer agora com o projeto de fusão. Acredito que haverá lugar para várias emissoras." Carlos Alberto
Alberto conseguiu comprar o canal com a ajuda do almirante Zaldi Martins. Sil Farney e David Souza também compraram ações. Enquanto isso rolava, a Record perdeu os 46% de ações que ainda detinha da emissora por conta de dívidas. Elas foram concedidas para outra pessoa. Alberto comprou o canal e formou uma nova equipe de jovens e entusiastas. Queria mudar a direção da TV Rio com uma programação de jornalismo serviço e de informação. Ele falou que pelo momento o canal estava em fase de testes e implantação de programas. O Sil Farney, que já trabalhava há alguns anos como apresentador de programas jornalísticos, disse que assumiu o cargo de diretor disposto a arrumar algumas injustiças que estavam acontecendo lá. Na sua lista de problemas prioritários, estava pagar os salários atrasados do pessoal e promover um novo escalonamento funcional para fazer justiça ao pessoal mais velho da casa. Os novos donos queriam recuperar a fama do canal e o título de maior audiência do Rio de Janeiro que perdeu para a Globo. Por isso cancelaram os programas de baixo nível. A direção disse que retirou os programas de audiência fácil, pois eles não convinham em termos de prestígio. A nova diretoria queria fazer da TV Rio uma emissora de opção, com programação dirigida a um público mais jovem e sofisticado. Por isso, eles deixaram de assinar com o apresentador Chacrinha. Com a compra da emissora, pouca coisa mudou na programação, tirando o cancelamento dos programas. Acontece que a compra foi cancelada e renegociada. Joaquim Bisneto Rodrigues, dono do grupo Vitória Minas, estava fazendo alguns negócios suspeitos e precisava comprar algumas empresas para cobertar os buracos do seu grupo. Com dinheiro do BNH, Banco Nacional da Habitação, Joaquim saiu comprando algumas empresas falidas para disfarçar. O Diário de Notícias, o Diário de Brasília e, por fim, a TV Rio Canal 13. Eles compraram o Canal 13 para encabeçar uma nova rede nacional, que ainda não tinha nome, e botaram o jornalista Alberto Matos como diretor-geral. Alberto era um cara conhecido no Rio de Janeiro, homem de propaganda que conhecia a fundo a televisão. Quando vazou na mídia que ele estava na TV Rio, todo mundo começou as suas expectativas. Assim que Alberto assumiu o seu cargo, não convocou a imprensa para uma coletiva, como os diretores anteriores fizeram. Assim que chegou lá, tratou de pagar um mês de salários atrasados, interrompeu os inúmeros processos de falência da empresa e recuperou as câmeras a cores e os aparelhos de micro-ondas confiscados por falta de pagamento. O Canal 13 conseguiu transmitir com exclusividade o jogo de despedida do Rei Pelé. A audiência foi de 17%, uma boa audiência, mas que na opinião de Alberto poderia ser melhor, e só não foi, por conta da imagem que estava ruim. Por isso Alberto queria realizar uma rigorosa limpeza de imagem, e também uma rigorosa seleção da programação atual da TV Rio. 3 programas que vinham sendo exibidos foram cancelados pela nova direção. Foram considerados péssimos e não se enquadrariam no novo esquema. Ele disse que primeiro era necessário limpar a imagem e depois iria partir pro jogo, e que de início os programas apenas iriam suprir as atuais deficiências do canal. O que eles queriam com o Canal 13 era o mesmo que todos os donos anteriores queriam: recuperar o prestígio e a audiência daquele canal que um dia foi líder de audiência no Rio de Janeiro. Diziam que os novos donos da Rio estavam amparados a um forte esquema financeiro. O Sistema Brasileiro de Comunicação foi criado. Com a criação dessa rede, a Rio passou a carregar o nome SBC Rio, sem deixar de utilizar o nome TV Rio. A rede foi criada e ganhou como presidente o jornalista Alberto Matos. Muitas emissoras que integravam a rede de emissoras independentes foram contatadas e passaram a integrá-la, como a Record, a TV Itapuã, a TV Rio, a TV Rio de Brasília, TV Vila Rica e a TV Jornal do Recife. Foram feitas algumas contratações de peso, como Chacrinha, Raul Gil, e queriam contratar o Renato Aragão. A programação era ancorada com aquilo que vocês já sabem de cor: os enlatados, filmes, desenhos, séries americanas, aulas de francês e alguns programas diversos. Foi feita uma publicidade pesada para o povo mudar de canal e assistir às atrações do SBC. A TV Rio estava em 4º lugar no Ibope. O destaque mesmo era o programa do Chacrinha, que conseguia bastante audiência. Aos poucos a Rio foi ganhando Ibope. Em uma pesquisa feita pela Audi TV, o 13 deu um pequeno banho de audiência na poderosa Rede Globo, logo após o Fantástico, com a exibição de bons filmes. Conseguiram até mesmo transmitir com exclusividade a luta de Muhammad Ali. Os funcionários Walter Campos e Jean Pouchard fizeram muita coisa, principalmente no jornalismo. Levantaram tudo. Colocaram vários telejornais pequenos no ar. Cláudio Cavalcante e o Walter lançaram uma nova linha de programação no dia 15 de novembro, com algumas modificações, predominando o jornalismo. A administração do Alberto fez o povo acreditar que a emissora finalmente tinha tomado um rumo, depois de tantas promessas de recuperação. O canal estava em dezembro de 1974, apresentando uma lenta melhora na programação, no jornalismo, nos equipamentos
e nas transmissões. Alberto foi inclusive eleito o Homem do Ano, mas já nessa época, os salários já não eram pagos. Vários empregados se demitiram, incluindo Jean Pouchard. O canal foi decaindo e decaindo. Acontece que o grupo estava tendo muitos prejuízos, bem como as outras empresas que também comprou. Vários empregados se demitiram, incluindo Jean Pouchard. Acontece que o Vitória Minas se ferrou bonito comprando as empresas falidas. Além de não conseguirem cobrir os negócios ilícitos do grupo que estavam vindo à tona, elas trouxeram um monte de prejuízos. Em dezembro do mesmo ano, os salários deixaram de ser pagos e a situação começou a ficar ruim de novo na emissora. O bicho estava pegando mesmo era na TV Rio de Brasília, operada por apenas 4 pessoas. Isso mesmo, 4 pessoas. Faltava recursos técnicos, humanos e financeiros. Só estava funcionando por um milagre de Jesus Cristo. O que aconteceu é simples de explicar. Os funcionários estavam com 8 meses de salários atrasados, o que levou a maioria deles a pedir demissão e procurar a Justiça do Trabalho em outubro de 1974. Apenas 4 pessoas ficaram no canal, transmitindo uma imagem padrão, para cumprir as determinações do Código Nacional da Radiodifusão. No dia 15 de janeiro de 1975, os 4 funcionários que ainda permaneciam na Rio de Brasília, com salários atrasados, decidiram abandonar o trabalho e ir para casa. O diretor responsável pela emissora, Roberto Menezes Sena, foi se encontrar com o ministro das Comunicações. Roberto entregou as chaves da emissora e um relatório dos problemas que estavam acontecendo lá. Disse que a estação se encontrava acéfala e que já havia entrado na justiça para garantir os seus direitos. Com o canal 8 abandonado e sem funcionários, o ministro das Comunicações então mandou lacrar os transmissores da Rio de Brasília, entregando o patrimônio dela à guarda da Polícia Federal depois de um levantamento dos seus bens. A situação foi tão bizarra e surpreendente que o próprio ministro das Comunicações não sabia como agir. Queriam mesmo era chamar os responsáveis pela TV Rio para pagarem as dívidas da filial, ou o modo mais fácil, caçar a concessão. O ministro deu 30 dias de prazo para colocarem o canal de pé. As chaves do canal 8 de Brasília foram entregues para os dirigentes da TV Rio. Em poucos dias, o canal foi colocado novamente no ar e começava a falir o grupo Vitória Minas. A falência acabou tirando Joaquim da TV Rio e, consequentemente, o SBC também. Essa situação totalmente fora de controle acendeu um alerta no Ministério das Comunicações. Pressionado por sindicatos, processos na justiça e os próprios funcionários, no primeiro semestre de 1975, é que o Ministério decidiu botar ordem no Canal 13 do Rio de Janeiro, usando o Dentel. Eles ignoraram todas as transações feitas anteriormente e devolveram o Canal 13 para os seus legítimos donos, entre aspas, que seriam a TV Difusora, Valmor Berges, José Salime e Paulo Machado de Carvalho, obrigando todos a tomarem providências. A decisão foi uma grande surpresa, o que, convenhamos, não foi lá um presente muito agradável. O canal estava cheio de dívidas. Ninguém queria tê-lo nas mãos. Os processos caíram para cima dos donos imediatamente. Os freis, por incrível que pareça, demonstravam interesse em recuperar a emissora mais uma vez, e voltaram a pagar os salários dos funcionários. Claro, alguns funcionários não recebiam o salário integral, e outros recebiam os famosos vales. Mas os gaúchos não tinham dinheiro suficiente para recuperá-la mais uma vez. No dia 2 de fevereiro de 1972, um superintendente foi enviado pela difusora do Rio Grande do Sul, com uma missão difícil: vender o Canal 13 o mais rápido que pudesse. No entanto, um homem chamado Luiz Carlos Ferreira apareceu e fez uma proposta para dirigir a emissora. Os capuchinhos aceitaram a tal proposta. Todo o trabalho de recuperação que vinha sendo feito na emissora caiu por terra. Agora, nas mãos dos donos antigos, o canal voltou a ficar meio largado. O maior problema eram as dívidas, que impediam o canal de ser recuperado. Assim que um anúncio era vinculado nos intervalos, os funcionários ou fornecedores iam correndo tentar receber algum dinheiro para cobrar as dívidas. Ninguém mais tinha coragem de anunciar lá. Um jornalista, um certo dia, afirmou que o grupo imobiliário Letra estaria interessado em comprar a estação. No dia seguinte, uma fila de oficiais de justiça estava na porta da empresa, já preparados para cobrar dívidas. O negócio foi desfeito antes de começar. Temendo o pior, seus 120 funcionários com salários atrasados fizeram um pacto entre eles para não deixá-la fechar de jeito nenhum, e passaram a administrar tudo lá dentro. Voltaram a vender horários para os anunciantes para ganhar algum faturamento. O dinheiro era pago para os funcionários, que iam sobrevivendo e tocando o negócio desse jeito. Por isso, a programação passou a ter atrações esquisitas e variadas. Um jornal sobre agricultura, pecuária, corridas de cavalos, e enfim.
Mas aí, no final do mês de abril, foi a vez da Rio sair do ar, devendo 4,5 bilhões para a RCA por não pagar os equipamentos que comprou. A empresa, acompanhada de um oficial de justiça, se dirigiu até o Panorama Palace, onde chegou e confiscou os principais equipamentos necessários para o funcionamento do canal. Inclusive levaram uma câmera colorida. Os funcionários ficaram apavorados com o baque, mas na esperança de que tudo voltasse ao normal. A RCA também confiscou os filmes coloridos que estavam por lá. O Canal 13 só estava autorizado a passar os filmes preto e branco ou os gratuitos dados por consulados. Para vocês verem até que ponto chegaram. A Rádio Imprensa do Rio de Janeiro estava interessada em comprar a TV Rio e recolocá-la no ar, mas a difusora não estava interessada em vender. Os funcionários, no entanto, estavam pressionando a venda, pois esta seria uma solução para os salários atrasados e as dívidas. Os 138 funcionários completavam 8 meses de salários atrasados e gostariam de assistir a emissora sendo vendida. Os dirigentes do canal, em um último esforço, conseguiram amortecer essa dívida, recuperaram as peças e recolocaram o canal no ar. Com horários vendidos e sem muito enlatado para passar e sem dinheiro para gastar, a solução que os funcionários conseguiram encontrar para preencher a programação da emissora e mantê-la no ar foi simples. 80% da programação passou a ser feita ao vivo nos seus estúdios, com os apresentadores improvisando do jeito que dava, junto com o esforço dos empregados. Ninguém ali se preocupava se estava dando audiência ou não, faziam para sobreviver e mantê-la funcionando. Todos iam se revezando, junto com os 10 técnicos que ainda restavam lá. Nem a presença de Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, foram capazes de fazer a emissora subir no Ibope. Sempre dava traço atrás de traço. Logo começou a faltar tudo por lá, incluindo peças para reposição. Faltava videotape e um caminhão de externas também. Ninguém bancava nada, não existia dinheiro. Restaram poucas coisas dos investimentos da TV difusora: um telecine, 2 mesas de corte e 2 filmadoras coloridas. O transmissor do canal, localizado no Sumaré, funcionava com esparadrapo. Fazer o quê? Todos trabalhavam em um clima de total tristeza e esperavam um milagre. E assim a TV Rio vivia dia após dia. Daniel de Carvalho, Stênio Lemos e Sérgio Roberto, funcionários da TV Rio, passaram a responder provisoriamente pela emissora e elaboraram um plano para salvá-la. No começo do mês de agosto, os 3 estiveram com o ministro das Comunicações. Eles queriam que a TV Rio fosse passada para um grupo dos próprios funcionários. Os empresários apresentaram algumas alternativas para superar as dificuldades financeiras. O ministro prometeu analisar. Luiz continuou como diretor até o mês de dezembro, quando os capuchinhos descobriram que ele não passava de um pau-mandado do Joaquim Ferreira, do Vitória Minas. Os freis capuchinhos, ao descobrirem isso, resolveram expulsar o cara, e por alguma razão deixaram de pagar os salários dos funcionários da Rio. Foi aí que apareceu o Luiz Roberto Zanoni, homem super esquisito que se dizia industrial e proprietário de terras em São Paulo. O mesmo fez a promessa de pagar os salários dos funcionários imediatamente. Zanoni queria arrendar a emissora, e conseguiu a atenção dos capuchinhos, e queria vendê-la a todo custo. Zanoni era representante de um grupo paulista que conseguiu arrendar a TV Rio, mas não cumpriu nada do que prometeu, e não pagou nada, só fez agravar a crise da emissora. Chegava o dia 2 de fevereiro de 1977, e completava 3 meses de administração do Zanoni, e os funcionários completavam 3 meses sem receber nenhum salário. A Rio estava arrendada, mas o Zanoni não pagou sequer um salário. Os funcionários decidiram reclamar na justiça, pedindo a rescisão dos contratos e processaram o canal no mesmo dia, mas continuaram trabalhando normalmente. No dia 16 de fevereiro, a situação estava insustentável. Os funcionários partiram para cima do Zanoni e começaram uma intensa discussão com ele. Zanoni, encurralado, disse que pagaria os salários atrasados no dia seguinte, mas nem apareceu na emissora no dia seguinte. Ele simplesmente fugiu. Com a maior raiva do mundo, os empregados da TV Rio decidiram paralisar o trabalho e abandonar a emissora de vez. Sem funcionários, a TV Rio foi obrigada a sair do ar. Os funcionários se aglomeraram em frente do Panorama Palace, à espera de providências. Se nem os salários não estavam sendo pagos, a conta de luz, nem se fala. No dia 23 de fevereiro de 1973, com 4 contas de luz não pagas, cortaram a luz do luxuoso edifício onde funcionava a TV Rio, por falta de pagamento, deixando o canal totalmente às escuras. No momento, 2 empregados estavam no elevador do edifício, que com o corte de luz, simplesmente parou de funcionar.
Eles ficaram presos lá dentro por horas e horas. Os funcionários continuavam se aglomerando em frente do panorama, alguns tentando fazer contato com os freis capuchinhos para resolverem os problemas. Depois que os freis descobriram tudo o que estava acontecendo na TV Rio, eles afastaram Zanoni do controle do canal e formaram uma diretoria com urgência. O edifício da TV Rio foi semi-abandonado, e na porta estava um papel com um comunicado. De ordem da diretoria e dos acionistas legais da empresa, fica vedado o ingresso na estação de todas as pessoas que não tenham autorização especial desta diretoria geral. Bom, pediram uma autorização ao Dentel, alegando problemas técnicos para ficar fora do ar. A única pessoa que ficou autorizada a ficar lá dentro do Panorama Palace foi o eletricista Jerônimo, que tinha 12 anos de serviço e foi escolhido para vigiar os equipamentos e as instalações. Ele disse não se lembrar de fase pior de existência do Canal 13 que essa, sob a administração do Roberto Zanoni. Jerônimo disse que nesses 3 meses de administração dele, tudo o que conseguiu foi a miséria de 450 cruzeiros, que só deu para comprar um pãozinho. Roberto Zanoni tentou um novo acordo com os funcionários, mas eles nem queriam ver a cara dele. No dia 22 de fevereiro de 1972, já haviam chegado ao Rio de Janeiro gente mandada pelos próprios capuchinhos para restabelecer o canal. E nesse mesmo dia, eles prometeram que a emissora seria reestabelecida. Passou um dia, passou 2, passou 3, e nada do Canal 13 voltar. Enquanto isso, os funcionários começaram a procurar emprego, e a maioria deles não conseguiram. Passou 45 dias. E a Rio continuava fora do ar. O prazo para o canal ficar fora do ar era de apenas 30, mas apelaram para o Dentel, e conseguiram mais 15 dias. Foi só no dia 2 de abril de 1972, que um grupo de produtores e apresentadores da própria Rio, que se intitulou Comissão Financeira, tirou dinheiro do seu próprio bolso para recolocá-la no ar. Um total de cerca de 800 mil cruzeiros foram arrecadados, para pelo menos, solucionar parcialmente os problemas de pagamento atrasados. O grupo era integrado por mais de 8 pessoas. Teve gente que queria vender uma de suas propriedades no valor de 120 mil cruzeiros, para ajudar a emissora a voltar ao ar. Foi feito um acordo com os funcionários, e no dia 2 de abril, a Rio, com parte dos seus problemas solucionados, foi restabelecida. O superintendente, Ramon Bavon Buguinhout, ficou até aliviado. 4 dias depois, o Ministério das Comunicações anunciava que estava para tomar uma providência e pensava em cassar a concessão do canal por ficar um mês fora do ar. O superintendente foi pego de surpresa e parecia bastante assustado com o rumor. Alegava que a estação cumpriu o prazo para voltar a transmitir. Ele disse, em momento algum a Rio precisou dar explicações ao Ministério sobre seus problemas trabalhistas e sua saída do ar. Há 45 dias, com a permissão do Departamento Nacional de Telecomunicações, o Dentel considerava a Rio uma emissora financeiramente incapaz de operar dentro dos padrões de qualidade exigidos. No mesmo dia, o então presidente da República assinou um decreto cassando a concessão. A decisão foi tomada com base em exposição de motivos que lhe foi encaminhada pelo Ministério das Comunicações, o qual argumentou que o grupo responsável pela emissora não tinha condições econômico-financeiras para manter o canal e efetuou sucessivas transferências de ações sem prévia autorização do poder público, o que resultou na mudança indireta do seu controle acionário. Logo após o decreto ser publicado no Diário Oficial, o Dentel lacraria os transmissores, caracterizando assim o fechamento definitivo da TV Rio. O Ministério das Comunicações deu direito da emissora a apresentar a sua defesa, mas ela não fez, e não indicou nenhum elemento que pudesse justificar as transferências de ações indevidas ou oferecesse uma solução para os seus problemas financeiros. Segundo técnicos do Ministério, a emissora tinha contraído uma série de dívidas com a aquisição de equipamentos, mas não conseguiu saldá-las no prazo. Todos esses motivos foram levados a sério e por isso cassaram a concessão. Era cerca de 6 horas e 30 minutos, quando começou a circular a notícia de que o Canal 13 acabaria. O superintendente saiu da emissora para não dar a notícia para os funcionários. 1 hora antes, o superintendente falava que o governo deveria considerar a nova situação do canal, que retornou dentro do prazo solicitado, com um crédito de confiança da maioria dos funcionários, já de volta ao trabalho normal. Ainda segundo tal superintendente, o Canal 13 iniciava uma nova fase com plenas possibilidades de recuperação. As dívidas trabalhistas do canal com 80 de seus empregados ultrapassavam 10 milhões de cruzeiros entre salários atrasados, indenizações e outras obrigações. O canal estava transmitindo uma programação com filmes e desenhos mofados. A Rio estava em um estado tão precário que não dispunha sequer de telefones. Os poucos funcionários e diretores que ainda trabalhavam lá
eram obrigados a usar os telefones do restaurante Berro d'Água que funcionava no terraço do prédio. O superintendente do canal preparava a sua lista de ligações para fazê-las do restaurante e quando recebia algum telefonema urgente, um garçom ia chamá-lo alguns andares abaixo. O superintendente teve um dia exaustivo. Percorreu gabinetes, procurou apoio para reaver a concessão e nada. Disse que todo mundo ficaria desempregado, que a Rio era viável e recuperável, e que só precisava implantar uma administração moderna. Nada adiantou. Os jornais procuraram Walter Clark, que relembrou os bons momentos da emissora, lembrou do Pipa, lembrou do início modesto dela, quando virou líder de audiência, da Excelsior e enfim. Eles se emocionaram. O povo continuou trabalhando na Rio fazendo a programação variada, atrações femininas, noticiários e muito spot. No mês de abril de 1977, às 9h20 da noite, depois da atração Henrique Laufter, a TV Rio, depois de tantas batalhas, crises e tentativas de se levantar, acabava. Foi lacrada e tirada do ar. Sua imagem sumia entre os chuviscos. Acabava ali. Aquela emissora criada por Pipa do Amaral fez tanto sucesso e acabou na maior tristeza. Que descanse em paz. Com o fim da TV Rio, a difusora parece ter ficado louca. Disse que não era dona da emissora do Rio de Janeiro, provavelmente para não ser cobrada por conta das altas dívidas. A história não terminou bem para ela. Os débitos pelos equipamentos a cores que comprou para a Rio, e que nunca pagou, detonaram a difusora. Abriram buracos difíceis de serem tapados. A Rio prejudicou financeiramente a difusora que foi arrastada para a falência. Os capuchinhos não aguentaram as dívidas, e acabaram vendendo a difusora para a Bandeirantes 2 anos depois.